Olá, amigos! Hoje iremos resolver a questão 23 da prova de admissão do IBA do ano de 2005. A questão diz o seguinte: na teoria do risco coletivo, a distribuição mais utilizada para o comportamento da variável aleatória, valor total de sinistros, é a Poisson composta, utilizada, inclusive, para a obtenção de diversos resultados utilizados na prática. Esta afirma que, bem, o tema abordado na questão é o do modelo de risco coletivo. E antes de respondê-la, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. No modelo de risco coletivo, temos que S-call é a soma das perdas aleatórias total de uma carteira. O sinistro total agregado, no modelo do risco coletivo, vai ser a soma de x1 mais x2 mais x3 até xn grande, em que esse n grande é a variável aleatória que representa o número de sinistros que ocorrem na carteira durante o período de um ano. Xi é a variável aleatória que representa o sinistro, ou seja, o valor financeiro daquela perda. Sobre o modelo de risco coletivo, temos algumas hipóteses. São elas: N não é conhecido a priori. Por ele se tratar de uma variável aleatória, sabemos que, sobre variáveis aleatórias, conhecemos sua distribuição de probabilidade associada, seus possíveis valores que ela pode assumir, ou seja, conhecemos seu espaço amostral, mas não conhecemos o seu valor a priori. Só saberemos o valor do número de sinistros ocorridos no final do ano. A segunda hipótese é que as apólices são de curto prazo, ou seja, a taxa de juros não é uma variável no modelo. Outra hipótese é que não existe limite no número de sinistros por apólice, ou seja, podem ocorrer nenhuma, uma, duas, 10, 100, 1000, inúmeros sinistros numa mesma apólice. Outra hipótese é que x1, x2 até xn grande são todos independentes e identicamente distribuídos, ou seja, o valor do sinistro da apólice 1 não influencia no valor da sinistro da apólice 2, que também não influencia no segundo sinistro da apólice 3 e assim por diante. Por fim, e não tão menos importante, temos que x1, x2, xn grande não dependem de n, ou seja, não importa quantas apólices sofrem os sinistros, o valor da distribuição desses sinistros não será influenciado pelo valor de n. Agora que conhecemos um pouco sobre o modelo do risco coletivo, vamos falar sobre a distribuição de Poisson composta, que é um assunto que também é abordado na questão. Essa distribuição é muito importante quando o assunto é o modelo de risco coletivo. Quando temos um modelo de risco coletivo, a variável aleatória n grande, que é o número total de sinistros, segue uma distribuição de Poisson com parâmetro lambda. Dizemos que a distribuição do S-call, que é o sinistro coletivo, é uma Poisson composta com parâmetro lambda e distribuição do valor dos sinistros P de x. O lambda da Poisson composta, como podemos ver, é dado pelo somatório dos outros lambdas de cada SI, que são as carteiras onde ocorrem os inúmeros sinistros. E a distribuição de probabilidade da Poisson composta é dada pela soma dos percentuais dos lambdas is sobre o lambda total multiplicado pela probabilidade de cada sinistro ocorrer. Com posse desses conceitos, agora podemos retornar à questão e resolvê-la. Na letra A, ela diz que a ocorrência de sinistros segue um processo de Poisson e o valor individual do sinistro possui uma distribuição log normal ou gama. Essa alternativa se encontra falsa porque na questão ela não aborda nada sobre o valor individual dos sinistros e qual seu tipo de distribuição. Na letra B, temos que o valor individual de sinistros possui uma distribuição log normal ou gama.
Assim como no item anterior, a questão não aborda nada sobre o valor individual dos sinistros, nem sobre sua distribuição de probabilidade. Na letra C, diz que a ocorrência de sinistros segue um processo de Poisson e os valores individuais de cada sinistro são variáveis aleatórias. Até agora, essa alternativa se encontra verdadeira, pois, como ele diz na questão, a ocorrência dos sinistros segue sim um processo de Poisson, que é a Poisson composta, e como vimos nas hipóteses do modelo de risco coletivo, os valores individuais de cada sinistro são variáveis aleatórias igualmente e identicamente distribuídas. A letra D fala que a ocorrência de sinistros é Poisson e nenhuma afirmação é feita sobre a distribuição dos valores individuais de sinistros. Ela se encontra falsa porque, sobre as hipóteses do modelo de risco coletivo, temos que os valores individuais dos sinistros são igualmente e identicamente distribuídas. E a letra E, temos que nenhuma das opções acima é falsa, por conta que a letra C é verdadeira. Com isso, temos que o gabarito da questão 23 da prova do ano de 2005 é letra C. Essas foram as referências utilizadas para a resolução da questão e até uma próxima.